o Daniel Alves, o Robinho e o goleiro Bruno têm em comum? Sim, são todos jogadores de futebol, mas também estão todos envolvidos em episódios de violência contra a mulher. Eu acabei de assistir a um documentário, a uma série, um sobre o estupro coletivo cometido pelo Robinho e 5 amigos numa boate na Itália, e o outro é sobre o assassinato de Elisa Samúdio, que teve como mandante o goleiro Bruno. A maioria de vocês deve conhecer as histórias, mas o que eu quero destacar é como o futebol ainda é um ambiente que estimula o comportamento violento de jogadores e de torcedores. O Robinho, lá atrás, quando se manifestou sobre a condenação na Itália, tratou o assunto como mentira, mas ele disse algo que me pegou. Ele disse que milhões de crianças se espelham nele. E é verdade. Vocês se lembram quando o clube Boa Sorte de Varginha contratou o goleiro Bruno e ele foi recebido lá no campo do clube? Os torcedores levaram os próprios filhos que posaram no colo de um sujeito que tinha mandado matar a mulher com quem ele teve um caso e com quem ele tinha tido um filho. Na época, o presidente do Boa Esporte, o René Moraes, que é pai de 2 mulheres, soltou a seguinte pérola: "Eu cuido das minhas filhas, sei com quem elas andam e onde vão." O que ele quer dizer? Que a culpa pela morte da Elisa, dela mesma porque ela andava com um jogador de futebol? O Santos teve que cancelar a contratação do Robinho, mas por causa da forte reação da opinião pública, e só depois que o técnico do clube, o Cuca, tinha defendido a contratação dele, argumentando que o episódio estava sob júdice e que todo mundo deveria aguardar o resultado. Detalhe, o Robinho já tinha sido condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro. O documentário e a série acendem, para mim, uma discussão que deveria ser uma discussão muito importante nesse meio do futebol. Eu acho que é uma pergunta que deveria ser feita constantemente. O que o futebol tem feito para mudar esse ambiente machista, misógino, homofóbico, racista que existe dentro do campo, mas que reverbera, né, para fora do campo? Eu sou Marília Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Talvez pouca gente saiba, mas eu fui colunista do Caderno de Esportes da Folha de São Paulo durante 3 anos e meio, e eu mergulhei justamente nesse universo cheio de preconceito, que parece menos propenso a todas as mudanças que a gente tem visto na sociedade. Vamos falar sobre isso? Quando eu comecei a escrever sobre o universo esportivo, já era uma época em que a gente tinha passado a discutir como sociedade muitos problemas sociais, problemas que a gente vê no mundo do futebol o tempo todo. E eram exatamente os assuntos que faziam parte da minha cobertura. Eu falava sobre racismo, homofobia, misoginia, dentro e fora dos campos. Isso foi lá no começo de 2015. A questão do racismo voltou a ser tema essa semana por causa da premiação Bola de Ouro, sobre tudo o que o Vini Júnior enfrentou nos campos nos últimos anos. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu falei muito sobre esse tema. O machismo e a homofobia, que também eram pautas recorrentes ali nas minhas colunas, me chamam a atenção porque, diferentemente do racismo, que é muito mais presente de fora para dentro dos campos, o machismo e a homofobia estão ali fincados em todo o universo do futebol. Nos clubes, nas escolinhas de base, nos vestiários, nas relações sociais. Em todos esses lugares o ambiente parece ser muito favorável. Vamos lá, de cabeça, você consegue me dizer o nome de algum jogador de futebol gay que esteja em atuação e seja assumido? Eu tive que pesquisar, encontrei 2 nomes, um jogador tcheco e um outro australiano, só. Tem jogador que espera se aposentar para sair do armário. Em outros esportes, essa mudança foi enorme na última década. Para vocês terem uma ideia, a cada Olimpíada havia reportagens que faziam as contas de quantos atletas da comunidade LGBTQIA+, estariam presentes. Era quase uma coisa exótica, porque os atletas tinham medo de perder patrocínios. Em 2016, aqui no Rio, foi assim. Mas de lá para cá tudo mudou, porque a sociedade mudou. Não é mais um tabu. Os atletas
desfilam com as suas bandeirinhas do arco-íris e bola para frente. As empresas entenderam a importância de apoiar atletas assumidamente gays. Menos no futebol. Jogadores de futebol geralmente crescem em ambientes machistas, onde eles são expostos a uma cultura que valoriza o quê? Virilidade, competitividade, não mostrar sentimentos. Desde as categorias de base, eles são incentivados a provar sua masculinidade, através de comportamentos e atitudes que excluem as características que são consideradas femininas, como sensibilidade e empatia. Tem mais, as piadas, comentários desvalorizando as mulheres são uma coisa comum. As figuras de autoridade que eles têm ao redor, os treinadores, os colegas, os gestores, raramente questionam essa cultura e reforçam a desigualdade e a discriminação de gênero. A gente sabe disso. Existe uma outra competição que é a demonstração dessa virilidade de poder fora dos campos. Com quantas mulheres eu desfilo, quantas mulheres eu comi, saí, beijei, quantas mulheres eu tenho no meu camarote, quanto dinheiro eu gasto nas baladas, nos carros, quantas garrafas de champanhe eu proporciono. Esses jogadores, em geral, andam rodeados por outros homens. Quase não se vê uma figura feminina nesse universo, a não ser quando eles casam, as próprias mães. A influência que eles têm é quase sempre masculina. Esses jogadores não têm amigas. E a convivência feminina, gente, ajudaria muito que esses valores da masculinidade fossem questionados. Eu vejo pelos meus amigos homens, às vezes eles são mais radicais no feminismo do que eu. O fato é que essa discussão existe e falar sobre esse assunto é uma das melhores maneiras de mudar esse comportamento que está impregnado. Os jogadores de futebol, eu tô falando da maioria, tá? Esses caras vivem em bolhas, em incubadoras de masculinidade tóxica e de violência. As conversas do Robinho com os outros estupradores é de um absoluto desprezo pela mulher que eles fizeram de vítima. E como figuras públicas, os jogadores influenciam jovens, os torcedores, servem de exemplo para perpetuar visões machistas na sociedade. Quando comportamentos misóginos são normalizados no futebol, isso sinaliza que essas atitudes são aceitáveis, o que acaba reforçando essa cultura de desrespeito pelas mulheres, de desigualdade entre os gêneros. Quando Elisa Samúdio apareceu dizendo que estava grávida do Bruno, a reação da torcida do Flamengo foi de atacar a mulher. Vagabunda, Maria Chuteira. A Elisa passou a ser ameaçada também pelos torcedores. O documentário é muito interessante porque traça o perfil dessa mulher que nem quando foi morta passou a ser tratada como vítima. O senso comum era de que ela morreu porque quis dar um golpe da barriga. Sério? O Bruno, ao contrário, recebeu toda a solidariedade apesar de ser um cara que estava noivo, que estava traindo a namorada. O documentário traz detalhes do passado da Elisa, mas corrige, de certa forma, esse jeito cruel com o qual ela foi retratada. Já a série documental sobre o Robinho, que está no Globoplay, traz pela primeira vez o depoimento da Mercedes, a mulher de origem albanesa que foi vítima de um estupro coletivo. Dos 6 homens que participaram, apenas 2 foram julgados, condenados e presos, porque a justiça italiana não conseguiu nem processar os outros 4 que, voltaram correndo para o Brasil e estão lá levando suas vidas. São 10 horas de conversas interceptadas pela investigação que já haviam sido divulgadas no podcast do UOL. Nessas conversas, o Robinho e os amigos tratam essa mulher com total desprezo. Eu já tinha ouvido o podcast, mas ao contextualizar o depoimento da vítima e as falas dos estupradores, a história fica ainda mais tenebrosa. Eles dão risada, tripudiam da vítima, xingam, deixam absolutamente claro 2 coisas. Eles sabiam que ela estava semiconsciente e que não tinha clareza nem do que tinha acontecido, nem de quem tinha participado do estupro. E eles sabem que o que fizeram foi estupro. Para não ficar dúvida aqui, qualquer tipo de relação sexual com uma pessoa que não tem controle sobre si, não tem consciência do que está fazendo, é classificado como estupro de vulnerável. E só para refrescar a memória, anos atrás, quando o Robinho jogava no Manchester City,
ele já tinha sido acusado de estupro por um episódio parecido. Ele teria estuprado uma mulher no banheiro de uma boate no Reino Unido. Infelizmente, a acusação foi arquivada e anos depois ele tem esse comportamento. Eu recomendo fortemente que você assista ao documentário sobre o assassinato da Elisa Samúdio, que está no Netflix, e o caso Robinho, que é uma série da Globoplay. São ótimos exemplos dessa cultura machista e violenta que está disseminada no mundo do futebol, que fortalece o estereótipo do jogador garanhão, comedor, farrista, irresponsável. Olha, já passou da hora disso mudar. Os clubes de futebol têm obrigação de implementar políticas que preparem esses novos jogadores desde meninos, para que eles deixem de reproduzir comportamentos abusivos e criminosos. A maioria dessas crianças que sonha em ser um astro do esporte se espelha no que eles veem. No pacote do profissional bem-sucedido tem gols, vitórias, contratos milionários, viagens, mas tem, infelizmente, demonstrações de desprezo pelas mulheres. E eu não estou falando apenas sobre estupro ou assassinato. O jogador Neymar traiu a namorada grávida para todo mundo ver. Engravidou uma terceira quando a segunda ainda não tinha nem dado à luz. O futebol deveria ser um instrumento de transformação social, de formação de bons valores e de bons cidadãos. Se os clubes não se empenharem de uma forma muito consistente para desafiar e transformar essa cultura, o futebol vai continuar por aí, reproduzindo, disseminando machismo, servindo de pilar para esse tipo de sociedade que ainda resiste em abraçar plenamente a equidade de gênero. Na série sobre o Robinho, quando ele percebe que dificilmente vai escapar da justiça italiana, ele diz a única coisa sensata naquela conversa horrorosa com os outros estupradores. Ele diz que aquilo talvez seja uma lição, que eles tinham que parar com aquelas palhaçadas, virar homem e crescer. A palhaçada a qual ele se refere se chama estupro. Vocês entendem o tamanho do problema? Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium mais cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são 6 cursos abordando temas como História, Política, Inteligência Artificial e Media Training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.